Bom, meninos, boa tarde. Meninos, a gente fala carinhosamente, né? Quando falamos com jovens no Brasil. Meu nome é Denise Mota. Eu sou jornalista há 26 anos. Já tenho minhas ruguinhas aqui. Eu comecei na universidade também, como vocês. Estive nessa mesma situação da Madison, dividida entre jornalismo, eu queria fazer arqueologia, imagine. Quis fazer história também e terminei no jornalismo. Tá? Eu tenho um blog chamado Preta, Preto, Pretinhos, que é um blog instalado na Folha de São Paulo, que é um jornal de muita circulação no Brasil. Essa apresentação que vocês estão vendo aqui vai estar com vocês, tá? Então, aí está o endereço do blog, são textos curtos, que eu acho que podem ser de suporte para as investigações de vocês, especialmente sobre questão afro, questão negra, tem um pouco de questão indígena também, mas é sempre de notícias. Tá? Então, a ideia é sempre o que está acontecendo de positivo, de propositivo na comunidade negra, especialmente brasileira, mas a gente também fala com referências negras de outros países. A gente falou com a Nicola Jones, que é uma jornalista negra do New York Times, que é muito ativa aí nos Estados Unidos, sobre a discussão, todas essas discussões novas, né, sobre como sermos mais igualitários. Então, essa é a proposta do blog. E eu me vinculei com essa questão, primeiro porque eu sou negra, mas não só, né? Eu sou uma grande defensora de que a academia, enfim, as ciências da computação, da matemática, que a história, que o trabalho social, que o jornalismo, enfim, que todos podemos contribuir para o mundo em que a gente quer viver, né? Que eu acho que essa é uma coisa que impulsiona a Madison já no seu dia a dia, né? Todos podemos contribuir com um pouquinho dos nossos lugares de trabalho, das nossas experiências de vida, de repente conversar com um amigo, passar uma experiência, entrar em contato, ajudar pessoas. Então, assim, eu sou uma grande defensora de abrir pontes, né? De abrir diálogos, e por isso eu estou muito contente de falar com vocês, tá bom? Se eu for muito rápida, vocês vão parando, e se não entenderem alguma coisa, vocês vão interrompendo também, tá? Então, podem fazer perguntas sempre que vocês quiserem, tá? Só levantem a mãozinha e unmute yourself, por favor. A gente sempre tem que lembrar isso, porque você está tão silencioso. Obrigada, sim. Então. Não, excelente. Olha só, hoje eu preparei um material pequeno, curtinho, para entrar um pouco, inclusive, na questão de vocabulário, de como no Brasil a gente trata a questão transgênero, tá? No Brasil, enfim, no mundo inteiro, mas no Brasil se chama pessoas cis e pessoas trans, né? Pessoas cis são pessoas que, enfim, como eu, que eu sou mulher, né? Nasci com sexo feminino, estou casada com um homem, tenho 2 filhos, então o meu sexo biológico combina, entre muitas aspas, com o que esperam de mim, né? Eu me casei com um homem, então eu sou hétero, sou cis, então me relaciono com um sexo diferente, tá? O trans são aquelas pessoas que nascem com um sexo biológico e que têm para si um desejo, uma orientação, uma necessidade, uma proposta de viver em relação com pessoas desse mesmo sexo ou em outras combinações, que não são as combinações geralmente facilmente aceitas, né? Hoje em dia existe mais diálogo sobre isso,
E, na minha opinião, felizmente, as pessoas podem ser mais livres para serem mais sinceras com elas mesmas, né? E para poderem viver com mais liberdade. Aqui no Brasil, hoje em dia, se usa essa sigla gigante, que se usa nos Estados Unidos também, que a gente em português diz assim, LGBTQIA+. É um desafio. Vamos lá. LGBTQIA+, que significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e mais, né? Porque tem uma compreensão hoje em dia de que há outras combinações, né? E de que a gente não deve encapsular as pessoas nessas gavetinhas, né? De que é lésbica, então não pode ser outra coisa. A ideia do mais é incluir todo mundo que não se sinta identificado. E as definições que eu vou usar aqui com vocês hoje são da ANTRA, que se chama Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é sobre esse universo que a gente vai falar hoje especificamente, tá bom? Os travestis e os transexuais brasileiros que sofrem muito. Eles estão, assim, no Brasil, a gente sempre fala que os negros estão no pior extrato social, tá? Estão na camada mais inferior de toda a sociedade. Assim, eu sou uma gloriosa exceção, eu tive privilégios, porque eu pude estudar numa universidade, meu pai é engenheiro. Então, assim, eu não reflito, infelizmente, as pessoas da minha etnia no meu país, né? Nos Estados Unidos isso é diferente, já existe uma classe média negra atuante, com mais voz, a gente percebe isso daqui da América Latina. Na América Latina, a população negra ainda está muito por baixo dos índices de emprego, de educação, de entrada no ensino terciário, que é como a gente chama também a universidade. Então, assim, os travestis e os transexuais estão abaixo, ainda abaixo dos negros. Então, a gente também pode entender que são a parcela da sociedade no Brasil hoje mais relegada, e os travestis e as transexuais negras, pior ainda. Então, com certeza, é a parcela da sociedade mais relegada do Brasil hoje, tá? Então, é interessante que vocês tenham se interessado por essa parcela, porque realmente são pessoas que ainda estão lutando pelo mínimo do mínimo do mínimo. Olha só, usando a definição da ANTRA, os travestis... Espera aí que eu vou agora desaparecer um pouquinho. Os travestis são pessoas que foram identificadas como pertencentes ao gênero masculino, mas que se reconhecem pertencentes ao gênero feminino, tá? E por isso a gente chama de as travestis, que esse é um negócio interessante também, tá? No Brasil, em português, o correto, segundo essas populações, é que a gente se refira a eles como elas, tá? Então, assim, são as cantoras, as atrizes, as ativistas, sempre que forem travestis, é mais correto dizer as travestis. De toda forma, se você é um falante de português como um segundo idioma ou como um terceiro idioma, não vai ter nenhum problema, as pessoas vão entender, tá? Mas, assim, para já começar sabendo o que seria o mais ideal, as travestis é o mais legal, tá bom? Depois existem as mulheres transexuais, que são as mulheres que foram identificadas como pertencentes ao gênero masculino e que se reconhecem como pertencentes ao gênero feminino e que se reivindicam como mulheres. Essa é uma diferença em relação aos travestis. É uma diferença sutil, mas que é importante. Vamos fazer um exemplo assim. As travestis, elas se reconhecem como em um terceiro gênero, sabe? Acho que seria o mais
próximo do conceito das drag queens, né? Que é mais conhecido aí nos Estados Unidos. Só que as drag queens, elas têm toda essa coisa artística, né? Na verdade, muitas delas são um personagem. E depois, no dia a dia, enfim, vão ao supermercado vestidas de homem, não aparecem assim na sua vida cotidiana. As travestis, sim, né? Elas se reivindicam como mulheres, mas com uma outra forma de ser mulher. E as mulheres transexuais, elas se reivindicam como mulheres como nós, né? Como eu, como a Daiane, como a Madison, como a Queen. Elas como que realmente querem ser... A Madison dá risada. É quiva. A Queenva. A Queenva. Difícil, né? Isso. Eu Isso. vou conseguir, Quiva. Até o final eu vou conseguir falar bem seu nome. Então, assim, as mulheres transexuais, elas têm uma reivindicação de ser parte também do gênero feminino. Por isso, no feminismo, é importante, tem uma discussão de incluir as mulheres transexuais, as travestis também, mas incluir as mulheres transexuais como mulheres, né? E é uma luta delas serem reconhecidas como mulheres. Então, também as mulheres transexuais, ou as transexuais, é como a gente fala. Depois tem os homens trans ou transexuais, as mulheres trans também se pode dizer, né? Que são as pessoas como foram identificadas com um sexo feminino, né? Que tem um sexo biológico feminino, e que se reconhecem como pertencente ao gênero masculino e como homens. Seria como a contrapartida das mulheres trans. São os homens trans, tá? No Brasil, tem um exemplo super conhecido de um homem trans, que se chama Tami, que inclusive teve um filho agora, enfim, com uma mulher, e está fazendo uma propaganda para uma empresa de cosméticos, que está indo bem, ou seja, que o Brasil está no meio dessa discussão nesse exato momento. Essa discussão de entender, né, como as nossas sexualidades se articulam e como garantir que essas pessoas tenham uma vida digna, especialmente no mercado de trabalho, que ainda a gente vai ver mais para frente, mas é um grande problema para as populações transgênero. Depois, avançando aqui, também tem os transmasculinos, que seria mais ou menos uma contrapartida dos travestis, digamos, ou seja, são pessoas que nasceram, né, como pertencentes ao gênero feminino, se reconhecem como pertencentes ao espectro do gênero masculino, têm uma expressão de gênero masculina, mas não se reivindicam, ou seja, não se reconhecem, não querem ser vistos como os homens estão construídos na nossa sociedade, tá? Então, seria uma coisa, mais ou menos, para ficar mais fácil, seria uma contrapartida com os travestis. Seria como uma outra viagem, né? Como a gente fala, um outro papo, uma outra maneira de se pôr no mundo. Depois de todo esse... E aí a gente não está entrando nem em bissexual, nem em assexual, porque aí seriam outras características que fogem um pouco da nossa conversa, porque realmente as populações mais marginalizadas no Brasil são as populações negras e indígenas e também as populações trans, afro e indígenas. Então, vamos ficar só nos trans hoje, tá bom? Depois eu trago aqui, para fazer essa conexão entre gênero e raça, alguns dados gerais de violência contra afros no Brasil. Afros é como a gente também pode chamar os negros no Brasil, tá? E aqui eu vou fazer um comentário importante. Eu moro no Uruguai, tá? Então, no Uruguai é outra história também, né? Em espanhol, aqui no Uruguai, falar negro para eles, para os uruguaios, é ofensivo. E foi uma coisa que eu aprendi sendo negra e vivendo aqui. Eu falei, gente, mas eu sou negra. E eles ficavam com o olho assim, tipo, não pode falar isso. E eu falava, pode sim, porque eu sou negra, gente. A gente fala, né? A gente se refere a nós mesmos como a gente quiser.
O que acontece é que são várias escolas, né? Cada país tem uma escola. Eu sei que nos Estados Unidos também não se pode usar, ou não é correto, ou não é recomendável usar a palavra nigger, né? Que é super ofensivo. No Brasil, pode-se usar a palavra negro, e, inclusive, o censo brasileiro, que é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão que faz o censo, né? Conta quantas pessoas tem no Brasil e como nós estamos distribuídos, eles usam essa denominação, tá bom? Então, negros é ok, pode ser usado tranquilamente. O que acontece é que, assim, negros é uma categorização ampla. Por quê? Porque dentro da categorização negros estão os pretos, que são como eu, tá? Que são negros escuros, e estão os pardos, que seriam os também chamados mulatos no Brasil, ou os mestiços, que eu acho que é mais como se entenderia nos Estados Unidos. Tipo, a Beyoncé, ela seria parda no Brasil. A Lupita ou a Viola Davis seria preta, entendeu? Então, assim, mas as duas são negras. Então, o IBGE, ele faz essa diferenciação. E para ficar mais fácil aqui, eu botei afros, porque também é como se pode usar tranquilamente no Brasil. Se vocês quiserem falar sem medo de errar, usem afros, tá? E estão tranquilos. Também se usa em toda a América Latina o termo afros, então é um termo que eu recomendo. Tem um estudo no Brasil que se atualiza anualmente, que se chama o Mapa da Violência, tá? Então, vamos aqui para baixo. De acordo com o Mapa da Violência publicado neste ano, o homicídio, né, o assassinato de pessoas negras, cresceu 11,5% nos últimos 10 anos, tá? Nesse mesmo período, entre o restante da população, ou seja, entre a população branca, asiática e mesmo indígena, que é minoritária hoje em dia no Brasil, hoje em dia, né? Porque é a população, digamos, originária, mas hoje em dia minoritária, entre todo o restante da população, esse número caiu 13%. Então, assim, vamos analisar devagarzinho o que quer dizer isso. Enquanto que nos últimos 10 anos o homicídio caiu 13%, em todo o Brasil, se poderia dizer, entre a população negra subiu 11,5%, né? Então, isso mostra que a violência está ultra concentrada na população negra, tá? No ano de 2018, 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras. Ou seja, esse número ajuda a gente a entender o número de cima também, tá? São praticamente 76% de todas as pessoas que são assassinadas no Brasil. É muita coisa, né? A cada 10 pessoas, quase 8 são negras entre as pessoas assassinadas no Brasil. Isso tem muitas razões, tá? Que a gente não vai conseguir entrar hoje, mas entre elas, enfim, a violência policial, que é um tema que vocês estão super por dentro, porque a gente também vê nos Estados Unidos, o racismo estrutural, que é esse racismo pernicioso, como a gente diz, né? Que é sutil, que vai se infiltrando em todas as estruturas e que termina, às vezes, fazendo, inclusive, com que policiais negros matem negros, né? Que é uma coisa meio louca, assim, quando você olha, às vezes, de fora, mas que vai se criando uma sensação do negro como delinquente. E outras coisas também vinculadas a condições de vida, condições de escolaridade, enfim, todos os problemas estruturais que afetam a população negra. Depois, a gente fez esse corte de raça, tá? Vamos voltar um pouquinho para o corte de gênero. O mesmo mapa da violência mostra que entre as mulheres... Peraí, que eu estou aqui tentando... Entre as mulheres cis, ou seja, as mulheres que têm uma identidade, uma expressão de gênero que, digamos, obedece ao sexo biológico,
em 2018, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 2 horas, tá? Num total de 4.519 vítimas. Desse total, 68% dessas mulheres eram negras, ou seja, de novo, o dado da violência que remete a população negra como uma vítima preferencial da violência, tá? E aí não se distingue violência policial ou violência em geral, tá? Então, violência em geral, pode ser homicídio, pode ser ajuste de contas, pode ser violência policial, pode ser roubo, violência em geral. Entre as mulheres trans, entre a população LGBT, pegando mulheres trans, negros e negras são os mais atingidos pela violência. E agora eu estou usando os dados do Ministério da Saúde do Brasil, tá? Segundo o Ministério da Saúde, 49,4% entre pretos e pardos foram as vítimas da violência. Então, vamos explicar melhor isso aqui. De todos os brasileiros, né, da população LGBT que foram vítimas de violência, 49,4% são pretos e pardos, tá? E 44,7% foram brancos. Esses dados ainda refletem um cenário de subnotificação, ou seja, as várias entidades, tanto a ANTRA como outras entidades de defesa e de estudo da população LGBT, sempre nos dizem, nos seus relatórios, que existe muita subnotificação, tá? Subnotificação também acontece, por exemplo, nos casos de violência doméstica, quando a vítima tem medo de denunciar, tá? Também acontece nos casos de acoso sexual, as vítimas têm medo de denunciar, têm medo de contar o que aconteceu, porque se você pelo menos no Brasil é assim, se você quiser denunciar alguma coisa de violência, você tem que denunciar numa delegacia, né? Então fica seu nome, fica a sua identidade, e existe um medo do uso que é feito desses dados, e existe inclusive um medo da autoridade policial, né? Não existe assim uma confiança 100% de que você vai ser protegida, né? E inclusive existe também um medo a ser maltratado na delegacia, né? Que é uma coisa que acontece com as mulheres também no Brasil. Muitas mulheres não denunciam que são vítimas de violência, porque chegam na delegacia e às vezes o que escutam é mentira, não sei o quê, entendeu? Ainda existe, infelizmente, um certo comportamento que desestimula algumas denúncias. Voltando para um pouco mais de dados, e a gente já termina, porque eu sei que é meio pesado, é meio chato, mas assim, segundo a ANTRA, que é essa associação que a gente está consultando, elas nos informam que 90% das travestis e das transexuais no Brasil ainda vivem da prostituição, tá? É uma prostituição que, além do mais, acontece nas ruas, o que aumenta muito a vulnerabilidade dessa população. Então, aí, a gente vem com outro dado que vem reforçar essa vulnerabilidade, que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo todo. Esse é um dado da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e eles comparam com o México, que é o segundo colocado, mas que tem metade dos casos. Então, assim, no Brasil, no ano passado, foram 124 assassinatos de pessoas travestis e transexuais. É muita coisa, se a gente pensar que, enfim, que é uma população que sofre muito. A gente vai ver agora também os outros casos de violência, e que é uma população que está totalmente ainda desamparada, apesar de muitas iniciativas, ainda está totalmente desamparada, e a questão de que necessite da prostituição para sobreviver fala da nula ou muito baixa inserção no mercado de trabalho, né? E a gente depois vai mostrar exemplos de 3 mulheres negras, trans, que não
que não estão na prostituição, ou seja, que são mulheres que estão conseguindo romper essa barreira, porque os trans têm muitas barreiras, né? A começar pela própria casa. Em geral, os trans são expulsos de casa quando decidem assumir a sua identidade de gênero, quando decidem assumir sua orientação sexual. Muitas vezes as famílias expulsam. Então, aí já se rompe o ciclo de educação, já se rompe a segurança alimentar dessa pessoa, porque imaginem, com 15 anos, te expulsam de casa, né? Do que você vai trabalhar, como é que você vai comer, como você vai continuar estudando, o que você vai vestir. Então, essas pessoas, muitas vezes, são jogadas na rua, e muitas vezes pela própria família, tá? Depois, o ambiente escolar é outro filtro, é outra peneira, é outro ambiente que termina expulsando, né? Porque também no ambiente escolar existe muito bullying, e não existe ainda a compreensão total dessas sexualidades, tá? E, por fim, o mercado de trabalho, que também, se você não conseguiu terminar os estudos, se você não tem uma estrutura, né? E se você não conseguiu chegar à faculdade, é impossível ou muito difícil que você consiga entrar no mercado de trabalho, ainda mais com preconceito de ser uma trans ou uma travesti. Então, isso também termina repercutindo nesse número que quero voltar a mostrar, que me parece que é muito interessante para o trabalho de vocês, que é que 90% das travestis e transexuais no Brasil ainda vivem da prostituição. Depois, a ANTRA tem um estudo que mostra também que 99% das pessoas LGBT, eu uso às vezes LGBT, LGBTI, aqui eu uso como usaram elas, tá? 99% dessas pessoas afirmam não se sentirem seguras no Brasil, que volta àquilo que a gente conversava também da subnotificação, de ter medo, de repente, de ir a uma delegacia e fazer uma denúncia de agressão. E no ano passado, 11 pessoas trans foram agredidas diariamente no Brasil. Ou seja, que todos os dias, em média, 10 pessoas, 11 pessoas trans são agredidas diariamente no Brasil. Depois aqui, lá embaixo, no final dessa apresentação, eu deixo algumas referências para o caso de vocês quererem ver dados de outros países, enfim, inclusive dos Estados Unidos, tá? Existe uma organização chamada ILGA, ILGA, que faz um panorama anual da legislação referente a gênero em vários países, nos 123 Estados-membros da ONU, e tá os Estados Unidos lá, tem outros países da América Latina, enfim, tem países do Oriente Médio, tem países da Europa, então, de repente, pode ser legal para vocês compararem, ou para suas vidas também. Enfim, se em algum momento quiserem dar uma olhada nisso, essa organização ILGA trabalha muito nessas coisas no mundo inteiro, é bem legal. Por fim, antes da gente passar para um bate-papo assim mais solto, mais descontraído, queria recomendar para vocês algumas referências trans negras no Brasil. Uma é a Érica Malunguinho. A Érica Malunguinho é uma deputada estadual por São Paulo, que ela é negra e trans. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil e a capital é a mais populosa do Brasil. Então, é muito importante. Isso que aconteceu na política brasileira foi muito importante, porque é uma grande referência, né? Ela trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, que a gente chama de ALESP, e ela tem uma atuação muito forte, não só na questão trans, mas também na questão de raça, porque ela é negra, né? Mas ela também trabalha muito com outros coletivos e com outras minorias. Então, por isso que eu dizia, no começo da nossa conversa, que é muito importante as articulações, e por isso acho que essas 3 referências são mulheres trans, negras, que trabalham para todos, na verdade, né? A partir das experiências de vida delas, que a gente chama de lugar de fala, que é outro conceito do debate negro, é o lugar de fala. O lugar de fala é assim,
como a sua experiência e como suas vivências e como suas leituras podem contribuir sobre alguma questão. E todas essas mulheres, elas são referentes nisso também. Elas levam para diferentes âmbitos da sociedade brasileira suas próprias vivências e articulam e dialogam, tá? Outra referência, que eu vou mostrar aqui como se escreve, porque é um nome meio esquisito, pelo menos para o Brasil, é o Lineker. A Lineker, que é uma cantora trans, negra também, que aí, quando vocês virem alguma coisa dela, vai ficar bem clara todas essas questões que a gente está falando, né? Bem claras. Porque, assim, ela usa um turbante, às vezes usa cabelo longo, mas tem bigode, tem barba. Então, é interessante para articular essa sexualidade que se coloca em outros lugares também. E que propõe para a gente também outros olhares, né? Acho que desarticula ou desconstrói isso do homem e mulher, que é o que as trans nos propõem também no debate público. E depois está a Lu Massa, que é uma dramaturga e uma roteirista também, trans, negra, que trabalha para a TV Globo, que é super importante também. A TV Globo é uma grande emissora de televisão do Brasil, seria, não sei, como a CBS aí, enfim, é muito massivo, o Brasil inteiro vê a TV Globo, ou seja, se você chegou na Globo é porque você chegou, sabe? É o topo, o topo. E é importante que uma dramaturga e uma roteirista esteja aí também. Ela também foi a primeira a levar um elenco trans para o Teatro Municipal de São Paulo. É um teatro lírico, clássico, importante de São Paulo. É tipo o terreno das artes líricas clássicas, né, de São Paulo e do Brasil. E a Lu Massa levou uma obra com um elenco todo trans, e isso também é importante, gerou muita repercussão no Brasil, tá? Então, assim, basicamente, esses são os dados e as discussões que eu queria compartilhar com vocês. E aqui deixo alguns comentários que seriam os dados úteis, de repente, como sugestões para vocês trabalharem, que é uma espécie de resuminho, né, do que a gente viu aqui. Tipo, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais, que a gente já viu mais para cima. Depois, as mulheres negras trans são as maiores vítimas de violência no Brasil. 90% das travestis e transexuais no Brasil ainda vivem da prostituição, o que nos fala muito de vulnerabilidade, de desigualdade social, educacional, laboral, né, ou trabalhista. A questão da subnotificação de dados, que dialoga com a insegurança que essas mulheres sentem no Brasil, e a visibilidade, que são pessoas que são referências negras trans na política, na sociedade em geral e na cultura, que foi que a gente viu aqui só 3 exemplos, mas investigando tem mais. Tá? E depois referências que ficam para depois, quando vocês quiserem. Tá ótimo. Muito obrigada, Denise. E eu vou mandar esse documento para vocês, tá? Então fiquem tranquilos, eu vou mandar depois tudo para vocês. Vamos abrir para perguntas. Alguém quer fazer pergunta para Denise? Como você começou sua carreira no jornalismo? Sim, meu pai é um grande leitor de jornal. Meu pai é bem nerd, nerd, para dizer bem, né? Meu pai lê muito. E quando eu era pequena, eu lia o suplemento infantil desse jornal onde eu trabalho hoje, que chamava Folhinha, como folha pequena, Folhinha. E eu gostava muito de jornalismo, depois eu fui crescendo, né? E eu gostava muito de jornalismo internacional. Então, eu fiz uma pós-graduação em América Latina, na Universidade de São Paulo. E comecei a escrever sobre assuntos latino-americanos, que já eram assuntos de minoria, né? No Brasil, né, Daiane? No Brasil acontece uma coisa interessante, que é que os brasileiros, a gente
a gente olha muito para o hemisfério norte, né? Exatamente. A gente olha muito para vocês, a gente olha muito para o que os Estados Unidos estão fazendo, para o que a Europa está fazendo, e a gente não olha muito para os nossos vizinhos, né? Que depois, quando a gente sai do Brasil, vê que isso é diferente. Os vizinhos latino-americanos olham para o Brasil, olham para a Argentina, olham para o México e olham para o hemisfério norte, mas o olhar é mais diverso. Então, quando eu comecei a me interessar pela América Latina, de alguma forma eu entrei num grande caldeirão de minorias, assim, porque automaticamente você entra na questão indígena, que é muito forte na América Latina, né? Os povos originários. Existe muito debate na América Latina sobre a identidade indígena, sobre os efeitos da colonização, sobre a cultura indígena. E tem muita questão indígena no Brasil. Então, eu fui fazendo paralelos, assim, e, obviamente, com a minha questão negra, fechou tudo, né? Mas foi um trabalho de muitos anos. Eu me vinculei mais, me aproximei mais das questões da minha raça há uns 4, 5 anos, porque eu acho que também me levou uma elaboração. Eu não queria entrar para fazer mais do mesmo, queria entrar com uma proposta de diálogo, como eu dizia para vocês, uma proposta de ida e volta, assim, de propositiva, realmente, de conversar, e o jornalismo é ótimo para isso. Nós temos 5 minutos, tá? Então, quem vai fazer a próxima pergunta? Ethan. Diria que uma parte do problema da violência e das expulsões das famílias é o elemento do machismo na cultura brasileira? Totalmente, totalmente. O Brasil, não sei como é isso por aí, eu acho que os Estados Unidos é um pouco diferente. A gente usa muito aqui uma coisa que é um conceito da Patricia Hill Collins, que é uma autora norte-americana, que fala, é uma autora negra norte-americana, feminista, super importante, que tem uma expressão que se chama imagens de controle. Tá? Imagens de controle, para a mulher negra, é como a mulher negra é vista socialmente. Né? Então, uma das imagens de controle muito associadas com a mulher negra, e vou chegar na realidade trans, é a feminilidade sexual, né? Aquela, como é que vocês dizem? As bombshell, né? A mulher negra, ela tem que ser sexy, ela tem que ser gostosa, como a gente diz aqui, ela tem que ser... É um corpo sexualizado, super sexualizado, né? Acontece muito com os latinos também. E o homem negro também padece disso do outro lado, né? O homem negro é visto como um homem viril, né? Como um homem machão, um homem, né? Um homem total, assim. Até tem músicas no Brasil que, obviamente, não tiveram não tiveram o propósito de ser preconceituosas, nem nada, mas que brincam com isso. A gente tem uma música aqui no Brasil que diz: lá vem o negão cheio de paixão te catar. Isso quer dizer, cuidado. Aí vem um negão, que é um homem negro grande e forte, cheio de paixão, te catar, ou seja, te dominar, com alguma conotação sexual. Então, a visão do negão é a resposta masculina da visão da mulher negra linda, gostosa, sexual. É o mesmo fenômeno de dois lados. Então, a população trans, de forma geral, mas também a população trans negra, ainda mais, dialoga com essas duas visões. Porque como que você é um homem negro, nascido para ser machão, nascido para ser negão, nascido para catar, nascido para ser um ganhador entre as mulheres, como que você não aceita, não assume, não exerce
essa sexualidade, que também é uma sexualidade imposta, né? E depois, quando você quer se tornar ou uma mulher, ou uma travesti, ou uma mulher trans, ou uma travesti, também existe isso, né? Ah, então se você se tornou uma travesti, é porque você quer trabalhar sexualmente, né? Que também é uma visão super brasileira, né? Se você muda a sua sexualidade, é porque você é devasso, né? Devasso é tipo, é porque você é perdido, porque você é uma pessoa que não está vinculada à seriedade. Também a questão religiosa no Brasil é super importante, né? Acho que vocês estão acompanhando que está havendo uma escalada neopentecostal no Brasil, que não é evangélica protestante, né? O protestantismo é outra coisa, é uma coisa neopentecostal, que é como uma leitura dos evangelhos que é muito dura com a diversidade, né? Ou seja, é muito conservadora com a visão do que seria as lições de Deus. Então, isso também complica muito a vida dos trans, né? Das trans e das travestis, porque elas não conseguem se encaixar nem religiosamente. Agora existe um movimento, inclusive, das trans buscando espaço também na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, porque existem esses movimentos também, né? As religiões também abraçam essas diversidades, não é que não exista. Mas, assim, tudo é difícil, né, para essas populações se inserir laboralmente no mercado de trabalho, serem aceitas dentro de casa, porque você não é nem machão, nem a garota linda e sedutora, e também conseguir que uma fé as entenda,